Olá! O Diálogos está chegando para falar sobre os temas que você sempre quis discutir no esporte. No programa de hoje, vamos conversar sobre as mulheres no tênis de mesa. Quais são as suas maiores dificuldades? Como elas lidam com a maternidade, a busca por vagas no mercado de trabalho? Sonhar com uma carreira no tênis de mesa é algo possível e viável? Ou ainda é muito difícil se aventurar? Vamos conversar com 3 mulheres sobre esses assuntos. Boa tarde. O Diálogos TMB está começando agora. Num oferecimento do coletivo Ping Pong, o Diálogos TMB tem mais um encontro que se repete mensalmente aqui no canal da CBTM no YouTube. No programa de hoje, temos a presença da Letícia Nakada, uma craque do tênis de mesa, que precisou deixar alguns sonhos de lado para cursar medicina. E não é medicina em qualquer faculdade, não, uma das principais, talvez a principal do Brasil. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Nelson. Michele Couto, atleta do Fluminense, no Rio de Janeiro, que recentemente deu um tempinho no esporte para realizar o sonho da maternidade. Boa tarde, Michele. Boa tarde, gente. E a técnica e gestora de tênis de mesa, a Dani Bassi, uma das poucas mulheres a exercer essas funções na modalidade hoje em dia no Brasil. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Nelson. Eu queria começar exatamente por você, Dani, porque é muito difícil hoje em dia, a gente até estava fazendo um exercício fora do ar, quem são, não só as técnicas, né? As técnicas são poucas hoje ainda no tênis de mesa, mas técnica e gestora, eu queria que você contasse a história do seu trabalho, né? Porque você tem mais de 150 alunos hoje em dia treinando contigo num projeto de tênis de mesa. Conta como é que foi essa história, Dani. Olá, meninas, tudo bem? Oi, Dani. Eu dou aula hoje em Jaú, né, na JTM, num centro de treinamento, onde eu tenho mais ou menos aproximadamente 80 alunos, desde alunos de 4 anos até o veterano de 86. Tenho os alunos que são deficiente físico, intelectual, os cadeirantes. E Bariri, onde eu dou aula num clube da cidade, que eu tenho mais de 100 alunos. Lá é dividido em 3 turmas, e bem a massificação do tênis de mesa, né? A escolinha, o aperfeiçoamento, e nesse aperfeiçoamento também eu divido entre 2 categorias, que são atletas mais novos e atletas mais velhos. Para mim é uma honra estar no tênis de mesa, viver do tênis de mesa, e eu sei o quanto é difícil, né, viver do esporte, ainda mais sendo mulher, mas o sonho, o meu amor à modalidade fala mais alto do que qualquer coisa. Perfeito. Deixa eu lhe perguntar é uma curiosidade minha, eu não sei a resposta. Eu lembro quando eu era aluno na escola, tanto no primário quanto no ensino médio, eu tinha diversas professoras de educação física. Não tinha professores e tinha professoras. Na faculdade mesmo, faculdade de educação física, a gente via as turmas com professores e professoras, né? E com alunos e alunas, né? Isso já tem um bocado de tempo. Por que elas não chegam ao alto rendimento? É isso que eu não consigo entender. E eu acho que não é uma característica só do tênis de mesa. Se você olhar até mesmo esportes, outros esportes, há essa dificuldade. Até no vôlei feminino, por exemplo, a gente não vê tantas mulheres, né, inclusive com sucesso no vôlei feminino, no basquete feminino, em outras modalidades. Em algumas, sim, como a ginástica, que tem uma presença maior de técnicas mulheres de alto rendimento. O que você considera que seja o determinante para isso, Dani?
Eu acho que é a falta de oportunidade, né? A falta de oportunidade de diversas maneiras. Uma, a maternidade, né? A outra, eu acho que não tem muita valorização de uma equipe, num atleta individual, feminino, aonde que pode ver em todas as modalidades, a maioria das técnicas mulheres treinadoras são de base. Nós não temos como mostrar, né, que nós somos iguais, né, e que temos os mesmos direitos, né, e que a mulher ela pode seguir qualquer profissão, né, desde que lute por isso, mas eu acho que a falta maior é justamente a oportunidade de várias formas, né, e uma é a maternidade. Acha que isso influencia diretamente nesse momento de chegada a um alto rendimento? Isso realmente é o ponto determinante, na tua opinião? Na minha opinião, porque o alto rendimento exige muito, né? Você tem que se dedicar praticamente aí 20 horas do seu dia, até atleta que eu conheço se dedica completamente 24 horas. E quando chega a hora de fazer uma faculdade, onde chega uma hora do casamento, de se decidir em ser mãe, eu acho onde que deixa muito o sonho de lado, né? São poucas que eu conheço, eu sou uma que eu escolhi viver essa profissão e eu sei o quanto é difícil, né? E pela oportunidade também da valorização, que vivemos num mundo machista, onde o esporte é gerenciado, tem por homens, né? Então, para mim, são esses fatores. Você é brava na hora de dar uma bronca num aluno, num jogador que não esteja executando o movimento correto? Como é que é o teu estilo, por exemplo? Porque eu já ouvi falar, e já ouvi isso, não é que eu concorde com isso, ou que eu queira propagar isso, que a mulher não tem, às vezes, a energia necessária em determinados momentos. E eu lembro, aí eu vou lembrar das minhas professoras, que eram muito mais bravos do que os homens. Como é que é o teu relacionamento no treino e como é que é essa relação diretamente? Eu sou conhecida como muito brava, no sentido assim, até de ser meio que sargentona, porque para mim a disciplina em primeiro lugar, a disciplina. Eu venho da colônia japonesa, onde os meus primeiros técnicos, né, foram japoneses. Eu acho que a disciplina deles são extremamente disciplinador, né? Então eu segui essa linha, mas eu acho que daí fora a área de jogo que a gente corrige, eu sou brava, eu me considero uma professora, uma treinadora brava, mas fora isso tem um lado de mãezona, que também sou conhecida por esse lado, né? E eu acho que é esse o ser treinadora, o ser técnica mulher. Eu acho que a gente tem um ponto positivo nesse lado, né? De abraçar e ser mãezona. Ser treinadora e ser gestora. Gestora, então, é uma coisa ainda mais difícil, né? de percebermos no esporte. Por quê? Tantas jogadoras com qualidade, craques, e acabam não seguindo. Eu lembro, por exemplo, o exemplo da Hortência, quando parou de jogar basquete, ela virou gestora e virou uma gestora de sucesso no basquete na época. Fez um time em Americana, depois veio para o Fluminense. Enfim, foi uma época de extremo sucesso. Por que tão poucas gestoras, Dani? Também esse problema? Eu creio que seja também esse mesmo problema da mulher estar
tá no mercado de trabalho, a mulher seguir, né, essa profissão. Porque eu trabalho com escolinha e desde a escolinha eu formei um atleta que disputou a Paralimpíadas. Então, assim, você tem que se virar nos 30, né? Eu digo que tem que se virar, tem que mostrar resultado, mas eu falando, Dani falando, meu sonho, como eu te falei no início, o amor fala mais alto. Então, se eu preciso viver 24 horas em função do tênis de mesa, eu vou viver em todas as situações. E eu acho que isso que fez a diferença de eu formar um atleta, por não conseguir chegar como atleta, mas o orgulho, eu acho que eu falo, não tem dinheiro que pague isso, né? Em você formar nem precisa chegar a outro nível, de ver um cidadão do bem, de paz, que segue um caminho aí que hoje em dia é difícil de você direcionar uma criança, né, para o esporte. Perfeito. Michele, tem perguntas para Dani? Não, eu tenho elogios. Adoro ver o trabalho da Dani no Facebook, fico maravilhada. Eu sou professora de educação física também, trabalho muito com crianças aqui no Rio, professora do município e do estado, e me espelho bastante, assim, eu adoro ver os trabalhos dela com as crianças no tênis de mesa, é bem diferenciado, assim, bem lúdico, né? Bem diferente do padrão que às vezes a gente vê, e acho que isso é muito importante, começar com a criança de uma forma mais voltada para a psicomotricidade, para a ludicidade. Isso faz com que a criança goste do esporte, queira voltar e não seja aquele tradicional, né, que às vezes a gente vê as pessoas fazendo. Eu acho que a Dani é uma excelente profissional, acho que vai render mais frutos e merece colher mais. Tem o Paulinho aí que ela fez, né? O Paulinho é um grande jogador, mas acho que virão mais que ela merece. Obrigada. Fez Muito obrigada. Fez um grande craque e eu acho até que esse cuidado na base é fundamental, né? Para que a gente tenha outros. Com certeza. Né? Acho que o professor da base ele tem que ser o professor mais valorizado e o de maior conhecimento de toda a equipe. Eu Concordo. acredito. Estou errado? Não, certíssimo. Eu acho que aí Pode, desculpa, meninas. Aí eu acho que nessa questão a mulher entra de uma forma melhor do que o sexo masculino, sabia? Porque a gente, por ter essa questão de ser mais carinhosa, mais do que fosse um homem. Tenho quase certeza disso. Perfeito. Concordo plenamente. Eu tive 2 técnicos, né, que foram 2 técnicos que a maior gratidão foram um homem e uma mulher. E realmente eu acho que são necessários os dois, mas na hora de lidar com as primeiras, a iniciação, a coordenação da criança, eu acho que a mulher tem um jeitinho ali de ver a criança de outra forma. Perfeito. Letícia, tem perguntas para Dani? Eu tenho. Primeiro, parabéns, né? Acho que são muitos atletas, bem diversos também, né? As idades, ou também o tipo de deficiência. Então, deve ter sido um pouco difícil, né? No começo, para se acostumar. Eu queria perguntar, no começo dessa parte da sua carreira que você começou a trabalhar mais como gestora, se você encontrou, assim, não só por ter a maioria de homens, mas também se você encontrou alguma dificuldade de apoio nos seus projetos ou de valorização do seu trabalho que chegou a te fazer pensar 2 vezes, assim, será isso que você queria fazer? Oi, Letícia. Sim, já pensei em desistir.
pela falta mesmo de apoio, por ser mulher, nesse sentido de que o esporte, ou a gente vive num mundo né, machista, por não acreditar que a mulher tem a mesma capacidade de ser uma técnica, um treinador de alto rendimento, né? Mas eu vejo que eu levo todas as dificuldades, eu vou guardando, né? E vou tentando evoluir da melhor forma possível com essas diversidades, eu digo, e vou seguindo. Maravilha. O coletivo Ping Pong é uma iniciativa da CBTM no sentido de construir uma modalidade mais inclusiva, mais empática, mais coletiva. Vamos construir uma nova realidade. Em 30 segundos a gente volta com mais depoimentos aqui no Diálogos TMB. A gente já volta, hein? É difícil esse negócio, escolher uma coisa só. Pode ir? A hora que eu quiser. Sou a Caroline Kumahara da... Ai, calma aí. Sou a Caroline Kumahara, atleta da Seleção Brasileira de Tênis de Mesa e tenho 24 anos. Azul. Ana Vitória. Strogonoff de cogumelo. Thiago Monteiro. Estamos de volta com Diálogos TMB aqui no canal da CBTM no YouTube. E eu converso agora com a Michele Couto, que foi mamãe recentemente. Cortinho bonitinho, olha só. Parece a prateleira aqui do Nelson também, cheia de bichinho. Só que os bichinhos aqui são da história do esporte. Mas não foi uma decisão fácil, eu acredito. E demorou para amadurecer, né, Michele? Conta essa história para gente. Sim, então. Eu sou atleta desde bem nova. Já fui atleta de diversas modalidades. Nunca fui uma excelente jogadora de nenhum esporte, mas gosto de praticar todos. Joguei vôlei por 18 anos, joguei handball, joguei futsal, jogo tênis de mesa há quase 10, já fiz natação, já fiz tudo. E em um determinado momento da vida, eu tinha que escolher, né? E aí, por muitos anos, eu protelei essa decisão de ser mãe, porque eu tinha dificuldade realmente de pensar em parar por um tempo, deixar de treinar, deixar de ter uma vida, uma liberdade absurda, porque eu tinha hora para sair, mas não tinha hora para voltar, dos meus treinos, das minhas atividades, amigos, e isso foi bem difícil. Por muitos anos eu tive muita dificuldade. Mas chegou uma hora que tinha que ser feita uma escolha, né? Eu faço 40 esse ano, então não tinha jeito. Então eu optei, mas foi bem de boa. Eu tive Felipe final de dezembro do ano passado. Eu competi até novembro, treinei e competi, tranquilo. Fui campeã carioca final do ano, melhor do ano. E esse ano, em fevereiro, eu já estava treinando novamente. Mas aí veio a pandemia, não podia treinar normal, e foi para todo mundo. E agora que a gente está retomando os treinos aqui no Rio de Janeiro. Em alguns clubes, o meu clube mesmo, o Fluminense, não retomou. Estou treinando em outro lugar, porque além do Fluminense, eu tenho um espaço montado com os amigos também perto de casa. Então, eu represento o Fluminense, mas treino num clube que eu sou gestora também, mais ou menos, com uns amigos. Michele, deixa eu te cortar, até porque você falou que você jogou e normalmente até bem próximo de ter, né, de gerar o seu filho. Quando isso era na década de 80, a gente viu a Isabel grávida jogando campeonato, e na época o vôlei do Rio era o mais forte do Brasil. A gente viu a Hortência, poucos meses depois, ser vice-campeã olímpica, né, com a seleção brasileira de basquete. Isso está mudando ainda, porque a gente vê casos em esporte de alto rendimento ainda de discriminação contra a mulher que resolve optar pela maternidade em determinado momento da sua vida, porque é uma coisa da própria natureza da mulher, né? Ela pode gerar filhos saudáveis até uma determinada idade, depois
não é possível. Então, ela tem que Sim. fazer essa escolha em algum momento da sua vida. Isso está mudando? Como é que você percebe isso? Olha, eu acho que vem mudando sim. Mas uma coisa é fato, você vai ter que parar por algum tempo. E por mais que você continue treinando e competindo durante a gravidez, você não tem o mesmo resultado e o mesmo desempenho se você não estivesse grávida. Você tem uma limitação. Então, isso já para níveis de padrão de rendimento atrapalha. Não tem como dizer que não atrapalha. E o pós-parto também e o retorno, você demora mais tempo para conseguir estar na sua forma física ideal, condição técnica de jogo. Então, assim, para nível de rendimento mesmo profissional, é bem mais complicado. Não é meu caso, eu sou amadora, mas para nível profissional, essa parte fisiológica fica bem atrapalhada, assim. Mas é uma opção, assim, a mulher tem que fazer essa opção, a gente tem um tempo, né, para ter o bebê. Então, ou você faz essa escolha até os 38, 40, que é o ideal, ou você não vai ser mãe. Então, não tem jeito. A mulher tem que optar em algum momento da vida por isso. E pode ser que atrapalhe a carreira. Sim, não tem como não atrapalhar. Mas você acha vale a pena. Você acha hoje que existe uma forma de você planejar melhor? As mulheres têm essa consciência de conseguir se planejar melhor e evitar que isso seja um obstáculo na sua vida profissional? E eu queria saber quais eram os medos que você tinha no início da sua participação no esporte, você que também é professora de educação física. Então, hoje em dia, está muito mais fácil você planejar a sua gravidez. Então, como a medicina está bastante avançada, você é facilmente mãe com 40 anos sem grandes problemas, né? Sem causar nenhum risco para o seu filho ou para você. Então, as mulheres que são profissionais que desejam ter filhos estão cada vez protelando um pouco mais essa gestação, justamente para não ter essa perda, né, na parte profissional de jogo, né? E os meus medos eram os que eu falei, de não conseguir conciliar as coisas, de não ter tempo para mim. Mas, assim, fica diminuído o tempo, óbvio. Você tem um ser que depende de você. Mas se você tiver uma base familiar, o apoio do marido, uma mãe que ajude, sempre se dá um jeito. E eles crescem, né? Eles crescem vendo o seu espelho. No meu caso, eu tive um menino, né? O Felipe. Acho que por ser um menino, acho que vai gostar bastante de me acompanhar. E daqui a pouco, uns 3 aninhos, 4, tá no clube comigo. Tá lá treinando, brincando, seja tênis de mesa, futebol, vôlei, seja o que ele escolher, a mãe vai estar junto, né? A mãe é professora de educação física, então tem como dar esse apoio para ele e ter essa relação gostosa mãe e filho. No meu caso, isso é muito legal. Em 2018, a gente teve a Karina campeã da Copa Brasil. Sim. Com o neném no colo aos 3 meses. Exatamente. Ela ganhou de mim, com barrigão de 8 meses. Pois é. Eu estava nessa competição. E assim, quais foram os momentos, Michele, que você sentiu na pele a dificuldade de ser mulher numa carreira de educação física e até mesmo no próprio esporte? Vou dizer que, assim, na minha carreira profissional, enquanto professora de educação física, eu não tive grandes dificuldades. Eu sou concursada, né? Sou professora da prefeitura e do estado. Então, é por mérito, né? Eu estudei, passei e adquiri a minha vaga que eu tanto queria, né? Ser funcionária pública. Mas, sem sombra de dúvida, que para a mulher é mais difícil, né? Correlacionar, conseguir dar conta de tudo, porque é bonito dizer, o pai ajuda, mas quem gere é a mãe, quem amamenta é a mãe, quem
na maior parte das vezes, quem acorda a madrugada inteira é a mãe, para amamentar. Então, sempre vai ser mais difícil para a mulher. Não tem jeito. A partir de se um dia o homem puder amamentar, acho que vai facilitar. Enquanto isso, a mulher vai ficar mais sobrecarregada. E a gente tem que dar conta de muita coisa. Muita coisa. Ser mulher é bem difícil. Mas a gente é forte, a gente dá um jeito. Verdade. Até na hora de xingar, eles xingam a mãe, né? Uma coisa terrível, né? A mãe sofre, cara. Letícia, perguntas para a Michele? Acho que não. Ainda é uma fase da vida que tá um pouco distante para mim, então acho que eu nunca cheguei a pensar na dificuldade que as atletas devem encarar, né, nessa fase da vida. Você já teve essa conversa com outras meninas na tua... você que é da geração, por exemplo, 2 anos, 1 ano e pouco de diferença para a Bruna, por exemplo, que chegou ao ponto que ela chegou atualmente. Você chegou já chegaram a ter conversas assim com meninas da tua idade sobre isso? Como é que vocês falam desse assunto? Sobre a gravidez, a gente nunca chegou a falar. Mas nem de planejar, só vou ter filho em, sei lá. Na época que eu viajava mais com a Bruna, a gente... Não é com a Bruna Takahashi específica, senão ela vai achar que é alguma coisa em relação à Bruna. Mas mais que eu estava viajando mais, né, e treinando mais. Então, a gente não chegava a conversar muito porque nossa rotina de treino deixava difícil até namorar, né? Então, imagina pensar em engravidar. Acho que não cheguei a conversar não com ninguém sobre isso. Dani, tem perguntas para a Michele? Não, perguntas não, mas eu quero também dar os parabéns para ela. Por um tempo, né, a gente já conversou, viveu de esporte, vive o esporte. É uma excelente professora também, que eu admiro muito, eu sigo. É uma das mulheres mais guerreiras do tênis de mesa que eu conheci. Obrigada, Dani. Obrigadinha, meu amor. Michele, você pretende... Somos, né? Somos bem parecidas. Sim? Michele, você pretende repetir a Karina, levar o neném também para os ginásios, competir e ele participar dessa vida intensa de vocês? Então, se tiver o Campeonato Brasileiro em dezembro, o Felipe estará lá comigo. Isso é certo. Aê. Eu vou competir. Vamos aguardar para ver o que acontece. E ele vai estar comigo. Ele já foi numa competição aqui no Rio. Em fevereiro teve uma competiçãozinha aqui. E a mãe meio maluca, mas é muito amor. Eu amo o tênis de mesa e espero que meu filho curta bastante comigo quando ele tiver uma idade que consiga entender. Se ele não gostar do tênis de mesa, mas gostar de outro esporte, também tá bom. Tem que gostar de alguma coisa, né? De algum esporte. Esporte é qualidade de vida, é saúde, tem que praticar algum esporte. Funciona bem essa relação das crianças com a competição tão cedo, com a mãe disputando? Como é que você enxerga isso? Acho que a Michele teve um probleminha com a conexão. Para mim ou para Dani? Coisas da pandemia. E acho que a Michele travou a situação. Mas, Dani, você que está aí ligada, você acha que funciona essa relação bem cedo da criança, se acostumando com o ambiente esportivo e tal? Olha, eu tenho uma aluna que teve neném e a neném, ela levou, né? Ela acompanhava em todas as competições. Quando a mãe estava jogando, ficava comigo. Quando eu estava jogando, ficava com a mãe. Eu acho assim que é o exemplo, né? Desde cedo
tendo esse exemplo, eu acho que não muda. Né? Não sendo um pai, uma mãe que eu acho que deposita tudo que não foi na criança, né? Quer que a criança faça o que os pais não conseguiram. Senão, eu acho que tá valendo. O importante é ter acompanhar mesmo, né? É assim, Michele? Perfeita a colocação da Dani. Perfeito. Eu acho que você tem que... É por isso que o trabalho da Dani é tão legal, porque é um trabalho que, na iniciação, é um trabalho lúdico, é um trabalho através de brincadeira. Sim. A criança vai aprender com o esporte brincando. Sim. E aí, quando ela tiver lá seus 7, 8 anos, que já dá para treinar um pouquinho mais forte, você vai ver se ela quer, ela vai dizer para você se ela quer continuar. Ela vê os outros mais velhos treinando. E aí, ela vai sair daquelas partes só de ludicidade, só da brincadeira, uma parte já, uma técnica mais refinada, entendeu? Então, eu acho bem importante não ter essa cobrança que a Dani falou. No início tem que ser através da brincadeira, se a criança quiser. Não adianta o pai ou a mãe ficar em cima cobrando uma criança de 3, 4, 5 anos, não está na idade. Essa idade é uma idade recreacional, de brincadeira, não é para ter cobrança, entendeu? Perfeito. E aí, mais para frente, se ela quiser, ela vai dar prosseguimento. Legal demais. Pessoal, a CBTM disponibilizou a todos os filiados, sem custo adicional, a plataforma do Ping Pontos TMB. Você pode trocar seus pontos por prêmios dentro e fora do ambiente de competições. O programa de pontos conta com uma rede de parceiros como Magazine Luiza, Netshoes, Centauro, Extra, Americanas, entre outras. O link está aí na tela, passa lá e confere. 30 segundinhos para a gente dar um respiro, já já a gente volta com mais Diálogos TMB. Fala galera, nós somos do Atletismo Paralímpico e hoje a gente vai desafiar o pessoal do tênis de mesa na Fala pessoal, nós somos do Atletismo Paralímpico e hoje a gente vai desafiar o pessoal do tênis de mesa na mini mesa de ping-pong. Vai! 1, 2, 3, atletismo! Gente, a experiência disso aqui eu não tenho, tá? Não, pra mim é novo, mas alguém tem uma pergunta, alguma dúvida pra perguntar? Como a gente faz pra ganhar dos nossos adversários? Muito bom essa pergunta, né? Muito bem, estamos de volta com o Diálogos TMB aqui no canal da CBTM no YouTube. Letícia Nakada, uma das maiores promessas do tênis de mesa brasileiro, uma jogadora realmente de altíssimo nível, mas que em determinado momento teve que fazer uma opção. Porque ela faz faculdade de medicina hoje em dia. Ela passou para a faculdade de medicina, que já não é uma coisa fácil em qualquer faculdade. Ela passou para a faculdade de medicina na USP, que é uma das principais faculdades do Brasil. Estou errado, Letícia? É isso mesmo? Você não tinha o que fazer, você foi fazer medicina na USP? Acho que foi muita sorte. Não tem. Tem como ser com sorte, Michele? Não, nunca é sorte. Sempre é muita disposição, é muito estudo. Nunca é sorte, sempre é trabalho. Letícia, me diga uma coisa. Conta essa história para mim, como você, que era uma das principais jogadoras do Brasil naquele momento e optou por fazer prova para medicina e até deixar um pouquinho de lado o tênis de mesa em algum momento da sua vida. Me conta como foi isso. Então, eu comecei a treinar com 10 anos. E daí, aliás, a minha primeira técnica, ela era mulher, né? A Mônica Dott. Ah, sim, a Mônica. E daí, quando eu cheguei no segundo ano do colegial, daí eu comecei a me confrontar com essa questão, né, da carreira. Se eu queria continuar seguindo a carreira profissional no tênis de mesa, ou se eu gostaria de fazer faculdade, ou talvez os dois juntos, não sei. E na época eu não sabia qual faculdade eu gostaria de fazer, se eu tivesse a oportunidade. E também estava na categoria juvenil, né? Então estava tendo bastante mudança, assim, nos campeonatos. Eu estava indo para bastante campeonato internacional, recebendo bastante apoio. Estava treinando bastante.
Então, foi no segundo ano eu ainda considerava bastante focar no tênis de mesa. Então, eu comecei a estudar à noite e treinar 2 períodos, de manhã e à tarde, em São Caetano. E aí, no final desse ano, foi bem cansativo para mim, acho que eu fiquei bem desgastada. E talvez por ter treinado 2 períodos, eu tenha me cobrado mais nos resultados. Então, acabou que no final eu não senti tanta diferença de ter me dedicado 2 períodos de treino com os resultados que eu tive, né? Daí acabou me desanimando um pouco também, e aí eu entrei para o 3º ano do colégio, né? Aí eu voltei a fazer, estudar de manhã, e o pessoal começava a falar bastante de cursinho, de faculdade, e aí que eu comecei a conhecer os cursos, as universidades que tinha aqui perto de mim, e comecei a pensar bastante nessa questão, né? Realmente foi muito difícil, eu conversei bastante com os meus pais, com os meus técnicos, e aí no final do ano eu não prestei muitos vestibulares porque ia ter o campeonato mundial, e ia cair na data do vestibular da USP, que é a FUVEST, né? E eu também não tinha me dedicado o suficiente para conseguir prestar medicina, né? Que eu ainda estava um pouco na dúvida se era isso que eu queria. Daí, no final de 2015, eu me formei. Em 2016, eu decidi me matricular num cursinho. E aí, eu era o último ano de juvenil e eu tinha conseguido a vaga na seleção juvenil pela seletiva. Então, eu decidi que eu ia continuar estudando e treinando na parte da tarde para participar do Campeonato Sul-Americano. E o campeonato foi em fevereiro, foi antes das aulas do cursinho começarem de verdade, assim. E aí eu consegui classificar para o campeonato latino-americano, que ia ser em julho. Então eu decidi que pelo menos até julho eu ia continuar jogando, né? E no início o meu plano realmente era levar as 2 coisas ao mesmo tempo. Só que quando eu entrei no cursinho, foi uma realidade muito diferente. Acho que no primeiro ano de cursinho que eu fiz, tinha umas 8 salas, de cerca de 100 alunos, assim, em cada sala. E foi muito assustador para mim, porque era uma concorrência enorme, né? Não imaginava que era assim. E as pessoas faziam perguntas que eu nem entendia saber o que era aquela pergunta. Daí me assustou bastante, né? E também no ensino médio, acho que não consegui me dedicar tanto. O ensino à noite era mais fraco, né? E aí eu fui levando a rotina dessa forma, né? Eu saía do cursinho, aí eu almoçava no carro, que o meu pai me buscava, e ele já me deixava lá em São Caetano. Daí eu entrava correndo, às vezes eu já entrava no meio do aquecimento, né? Mas eu gostava bastante, acho que isso que conseguiu fazer ser agradável para mim ainda, né? E depois de julho ia começar as matérias de novo, depois das férias, e eu ainda estava com a matéria toda atrasada do começo. Porque no cursinho você tem a aula no dia, eles orientam a estudar a mesma aula no mesmo dia. E eu nunca conseguia fazer isso por conta dos treinos. E aí, nesse ponto que eu estava tão atrasada, eu pensei, ou eu não estou conseguindo nem estudar e nem jogar. Então, depois que eu voltei do campeonato latino-americano, daí eu tomei a decisão de focar só nos estudos, pelo menos naquela parte final do ano. Acho que eu até cheguei a jogar uma Copa ou outra, assim, mas não foi com muita preparação e muito treino. E aí, no final do ano, eu cheguei a passar por algumas segundas fases, né, de algumas faculdades, mas não foi suficiente para eu passar em nenhuma. E daí eu parei para pensar, né, eu conheci bastante gente no cursinho, conversei bastante sobre como era a carreira, e daí eu decidi que eu queria realmente fazer medicina. Acho que foi no primeiro ano de cursinho que eu decidi. E aí, depois que deu errado, eu pensei no segundo ano eu vou focar realmente em fazer vestibular. Eu já não era mais juvenil, né? Então, não estava na seleção, não tinha compromissos, assim, com Bolsa Atleta também. Não participei de Copa Brasil, nem de brasileiro. E aí foi um ano que eu larguei a raquete, assim, ó. Nem fui bater bola, nem nas férias.
porque era uma rotina bem intensa, assim, de acordo com as classificações que eu tinha conseguido no ano anterior, eu pensei que não dava realmente, né, para ficar dividindo o tempo. E daí, no final do ano, então, no ano anterior, no primeiro ano de cursinho, eu tinha passado, faltava uma questão para eu ter passado para a segunda fase da FUVEST. E daí, no segundo ano de cursinho, eu tinha passado na nota de corte, na primeira fase. E na segunda fase, caiu, assim, no dia da prova, eu tinha estudado alguns temas de redação. E aí, um dos poucos temas que eu estudei foi o que caiu, né? Então, eu acho que sim, teve um pingo de sorte, porque muita gente estuda, né? Eu não sei se eu achava que eu fosse passar, porque tinha muita gente inteligente no cursinho. Então, acho que você estuda muito e é um dia só, né, que vai te avaliar. Então, eu acho que teve um pouco de sorte, sim. E daí eu fiquei um pouco desnorteada, né? Tipo, tá bom, agora eu passei, né? Aí não sei mais o que fazer. Aí eu voltei a treinar, fui participar do Intercolonial. Não sabia se eu ia continuar treinando. Só que aí eu entrei na faculdade e daí eu tinha um time de tênis de mesa lá, que aliás é o Hugo Suzuki, que dá treino lá. E tinha uma atleta também que competia comigo antes, que é a Cássia Edamatsu. Então eu achei uma equipe boa para continuar, né, o esporte. Só que o primeiro ano de faculdade foi um pouco difícil para mim. Eu moro longe, né, da USP. E levava acho que 2 horas para ir e voltar. Então eu acabei não conseguindo conciliar muito os estudos com a rotina de treinos. Eu fui voltar a treinar, participar dos campeonatos no segundo ano da faculdade. Foi ano passado, 2019. E aí depois eu acho que me acostumei Participar melhor. não, você veio para ganhar, né? Não, ganhar é difícil. Mas ganhou. Ganhou até de atleta da seleção brasileira. E daí agora eu tô mais acostumada com a faculdade, né? Eu comecei a morar lá em São Paulo, então tenho mais tempo para treinar. Então eu tô tentando levar os dois ao mesmo tempo. Quando vai chegando perto de campeonato, eu tento fazer um intensivo de treino, tento correr mais, me preparar melhor. Quando chega a prova, aí eu também dou uma parada no físico, tento estudar melhor. Não sei, acho que cada ano da faculdade muda bastante, então eu vou tentando me adaptar, né? Agora, da tua experiência, a gente sempre fala que o atleta ele tem que ter uma dedicação total, exclusiva para um alto rendimento. É uma opção realmente hoje que acaba sendo cruel para os atletas, ou você vê a oportunidade, de repente, no futuro, que as pessoas tenham uma sequência de carreira porque, infelizmente, com 30 e poucos anos, quando você termina uma carreira de alto rendimento, você é considerado velho para o mercado de trabalho, né? É uma coisa complicada, né? Você iniciar uma carreira com 30 e poucos anos de idade. Como é que você enxerga essa possibilidade de resolver isso? Ou realmente é uma escolha que tem que ser feita e acabou? Na época que eu tive que tomar essa decisão, a maioria das pessoas que estavam próximas de mim disse que não dava para seguir sendo um atleta de alto rendimento e tentou uma boa carreira acadêmica também. Mas depois que eu entrei, eu acho que uma coisa acabou complementando a outra, e eu ter sido atleta me ajudou a entrar na faculdade, a enfrentar um momento de tensão, que é o vestibular. E também estar na faculdade amadureceu o meu modo de ver o treino, o jogo, e acabou me ajudando. Acho que foi como eu consegui compensar, talvez, a falta de treino, né? E no Brasil, talvez tenha essa visão de que não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E também, não sei se uma forma que ajudaria a conciliar, mas eu acho que nos outros países, não sei se tem cursos de graduação que são adaptados para atletas,
mas tem muitos atletas que são da seleção que têm um diploma universitário. Exato. Era aí que eu Então, queria chegar. Era aí que eu queria chegar, porque o esporte universitário no Brasil, na verdade, a gente tem uma tradição muito grande de clubes. E a gente não tem essa tradição de universidade como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, em que grandes jogadores das principais seleções americanas estão dentro das universidades praticando esporte de alto rendimento e estudando, né? Você enxerga alguma... Você que hoje está dentro de uma das principais faculdades do país, você enxerga essa visão deles ou ainda é muito diferente? eu acho que nos últimos tempos tem melhorado, porque depois que eu entrei surgiram algumas ligas universitárias, e aliás tinha a categoria federada e não federadas, então eu acho que o nível tem aumentado dentro do esporte universitário e o pessoal tem se dedicado bastante. Mas lá fora, né, tem bastante torneio, até mesmo entre empresas, e talvez eles tenham um patrocínio, né, então que ajude a sustentar esse meio competitivo, e talvez falte um pouco disso aqui. Dani, tem perguntas para a Letícia? Não, só parabenizá-la. Conheci ela logo no início da carreira, tive uma aluna que sempre estava disputando com ela, né? Chegou a disputar uma seletiva, eu acho que foi para o Sul-Americano. Letícia, não me recordo se a Ana Laura foi com você para o Sul-Americano. Acho que é 1 ou 2 anos mais velha, então acho que ela foi um ano antes de eu ter conseguido entrar. Verdade, sim. Joguei bastante com ela, sim. E para mim, no meu ponto de vista como técnica, é uma das atletas mais talentosas que o Brasil já teve até então. Quando eu vi ela jogando no Brasileiro, ela ganhando, como você disse, ela ganhando de atletas que está treinando, que está na seleção. Foi toda aquele esforço, a sua rotina de almoçar no carro, que fez com que você chegasse, né, até esse... Eu acho que assim, é um sonho de atleta e um sonho de filha para a mãe, né, que você aí passou numa das maiores, a maior faculdade de medicina do Brasil. Só tenho que te dar os parabéns. E que continue no tênis de mesa. Com certeza, eu gosto bastante. Obrigada. Michele, tem perguntas para a Letícia? Eu tenho uma sim. Eu queria saber se nessa hora dela ter que decidir entre deixar um pouco de lado o tênis de mesa para tentar a carreira de medicina, que a gente sabe que é uma carreira muito difícil para você conseguir passar por uma universidade pública, não digo nenhuma USP, mas uma medicina, uma pública. Se foi muito doloroso, foi muito difícil essa escolha. Porque, assim, a gente não está falando de uma atleta que era mediana, a gente está falando de uma atleta de ponta, né? Atleta que era seleção brasileira, estava lá entre as melhores do Brasil. E deve ter, assim, acho que eu não sei, eu acho que eu não teria optado, né? Pelo gostar dos tênis de mesa do jeito que eu amo. Eu queria saber da Letícia, como é que foi essa decisão, se foi muito, muito dolorosa. Foi, acho que, não digo doloroso, porque acho que eu consegui seguir, tomar uma decisão e agora por ter dado certo, talvez eu não me arrependa, né? Mas na época foi uma mudança grande, também afetou algumas relações que eu tinha com pessoas próximas, né? Os treinos passaram a não ser iguais, talvez o apoio tenha mudado um pouco também. Não sei, acho que dentro do esporte eu vivi muita coisa boa e carrego boas lembranças, né? Então eu tento lidar como um aprendizado que formou quem eu sou hoje e não como uma ruptura, porque eu também tinha vontade de seguir jogando, mesmo depois de entrar na faculdade. Então, para mim não era nunca mais vou jogar, né?
vou seguir um caminho diferente, mas eu ainda gosto muito de jogar. Espero ter essas pessoas perto, né? Então, acho que eu acreditei que ia continuar semelhante, não sei. Acho que só fui seguindo, sim. Parabéns, Letícia, pela maturidade com tão pouca idade. Parabéns. É bem difícil. Você é bem novinha para umas escolhas bem difíceis, né? Porque a escolha profissional se dá de uma maneira muito cedo para todos nós, né? Acho que a gente não tem idade ainda, maturidade para escolher a profissão e a gente tem que escolher. E essa decisão, no caso de você deixar um pouco de lado aquilo que você fez a vida inteira, que você conquistou para novas conquistas, realmente é bem difícil. E acho que você, pela conversa, você lidou muito de forma bem tranquila, né? Acho que a colônia japonesa também ajuda, né? Essa questão, as pessoas são mais tranquilas, resolvem melhor as coisas. Eu acho que sim. E a gente trouxe aqui 3, antes de eu fazer uma última pergunta para as 3, a gente quis trazer 3 realidades, porque o tema é de mulheres no tênis de mesa e mulheres no esporte. A realidade de uma profissional que é técnica, que ensina e que quis levar adiante um projeto de tênis de mesa, tocando um projeto, coisa que pouquíssimas mulheres fazem hoje em dia, infelizmente, no Brasil. A realidade de uma profissional do esporte, de uma professora de educação física, uma pessoa que está no esporte há muitos anos e que teve, em algum momento, que optar pela maternidade, e a Letícia, que é uma atleta talentosíssima e que teve, em determinado momento, que optar pelo estudo e pela faculdade. A pergunta que eu faço a vocês é a seguinte, faço para as 3 meninas que estão aqui presentes, porque a gente ouve falar muito que o esporte feminino, as pessoas não valorizam o tênis de mesa feminino, que na hora de uma competição de alto nível, na hora do jogo do feminino, o pessoal abandona o ginásio, não leva a sério, enfim. Com todas essas dificuldades e com tudo que a gente falou aqui, a minha pergunta é a seguinte, o que fazer para que o esporte feminino, o tênis de mesa feminino, ele ganhe ainda mais presença, que ele tenha um número cada vez maior de meninas e que ele possa evoluir e ter o mesmo tipo de reconhecimento e respeito dos próprios meninos que já existe há tantos anos. Eu começo pela Dani. Eu acho que todos, né? Precisa ter mais formadores, mais formadoras mulheres, para incentivar, para trazer as meninas, né? Trazer e mostrar para elas que elas são capazes, que dá para viver do esporte, que dá para seguir um sonho, mesmo que eu falo de viver do esporte, mas mesmo que não queira viver do esporte, que vá fazer faculdade, que vai fazer que vai casar, que vai ter filhos, mas que a mulher ela pode estar praticando qualquer esporte, desde que seja o futebol, qualquer um. E eu acho que para essa valorização, eu acho que parte lá de cima, que lá de cima tem que valorizar a equipe feminina. Então, eu acho que isso vem lá de cima, e daí começa a ter mais, como eu vou dizer assim, porque até mais procura, né? A procurar, as meninas procurarem mais. Em um exemplo, eu dou aula em Bariri, e Bariri eu tenho um horário que eu comecei com 3 meninas, e hoje em Bariri eu tenho mais meninas praticamente que meninos.
E isso é difícil. Hoje é sempre, na minha época foi difícil, e hoje muito mais. Mas é aquilo, eu acho que é cativar, é mostrar, não deixar que fique o esporte é só para homens, o esporte é só para meninos. Não, eu digo às meninas, passem batom, mas façam o esporte. Eu acredito nisso. Michele. Então, eu acho que para melhorar o quantitativo feminino no esporte, eu acho que tem que massificar mais. Isso que a Dani fez, ter um horário feminino. Eu acho que favorece as meninas não terem vergonha de repente, estarem jogando um nível abaixo dos meninos, momentaneamente. Tem uma questão social também. Os meninos geralmente brincam mais na rua do que as meninas. Então, eles trazem aspectos motores mais cedo do que as meninas. Dani vê isso facilmente na escolinha dela. Os meninos, de repente, 7, 8 anos, têm uma habilidade motora, uma aptidão física muito maior que das meninas, porque as meninas, as brincadeiras são mais paradas, elas estão menos na rua. Os meninos não, estão jogando bola, estão soltando pipa, sei lá, correndo. E aí, nesse início, há muita desistência das meninas, por elas terem mais dificuldade inicialmente de aprendizagem do esporte do que o menino. Então, você precisa fazer um trabalho mais específico, um trabalho ali de coordenação motora, de lateralidade. E aí, quando você tem uma turma específica para as meninas, todas elas vão estar englobadas na mesma situação. Elas não vão ficar com vergonha e todas vão produzir juntas, vão crescer juntas. Então, eu acho que tem que massificar mais. E se você, por exemplo, for comparar com um outro esporte, vamos comparar com futebol. Quantas escolinhas de futebol você vê em cada esquina que são são exclusivamente para meninos? Muitas. Se você não oferece para as meninas, como é que elas vão participar? Então, tem que massificar para poder ter qualidade, você tem que ter quantidade para sair qualidade. E para isso você tem que massificar, você tem que oferecer. Acho que essa turma que a Dani oferece, que eu nem sabia que ela tinha, é uma ideia bem, bem legal para elas não se sentirem deslocadas com relação aos meninos. E acho que a saída é por aí. Massificar, trabalhar de uma forma diferente, porque elas precisam trabalhar algumas valências motoras que às vezes os meninos já trazem na bagagem, elas não, e assim vai se conseguir formar mais atletas ou mais cidadãos, porque eu penso igual a Dani. Na minha escola eu tenho projetos esportivos também, que eu sou de frente, e meu principal objetivo não é ser campeã. É óbvio que todo mundo quer ser campeão, é legal ser campeão, mas você não pode, na área escolar, o principal objetivo não é esse. O principal objetivo é você formar cidadãos de caráter, pessoas do bem, né? Pessoas boas. E aí, se vier o resultado no final da competição, melhor ainda. Mas, na questão do feminino, acho que é por aí. É você tentar massificar mais, dar mais oportunidade para as meninas para que elas continuem no esporte e não abandonem, né? A gente não ter essa disparidade tão grande entre meninos e meninas. Sim. Perfeito. Letícia, qual é a tua opinião? Eu acho que, além de ter essa maior acessibilidade, né, ao esporte, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa mudar é a visão das mulheres no esporte. Eu lembro que uma vez eu perguntei para uma pessoa próxima, assim, de mim, quando eu estava começando a jogar, né? Nossa, essa atleta joga muito bem, né? O que você acha, né? Ela é forte? Aí daí ele me respondeu assim, ela passa maquiagem. Daí eu pensei, o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Então, acho que tem muito essa visão de que a mulher atleta de alto rendimento, ela tem que agir como um homem. Ainda bem que passa, né? Que legal que passa. Eu acho que deveria... Você está perfeita, a tua observação é perfeita, né? Por que não teria o direito? Sim, não tem muito a ver, né, com o nível de jogo. Então, eu acho que
talvez isso desencoraje muito as mulheres a entrarem no esporte, porque acham que talvez não possam ter filhos, ou não pode usar maquiagem, não pode agir como mulher. E também acho que pequenas coisas que a gente escuta, né, na rotina de treinos, do tipo, perdeu para a mulher, vai pagar castigo, ou bate igual homem. Acho que não leva para o lado pessoal, acho que não foi com a intenção de ofender, está muito mais ligado à nossa cultura de faz tempo, né? Mas a gente tentar mudar um pouco disso, acho que é o que vai fazer diferença na visão que a gente tem das mulheres no esporte e que a longo prazo vai ajudar, né? Perfeito. Eu acho que tem que ser olhado muito mais pelo lado técnico, o nível de jogo, porque não tem problema de perder para uma menina, desde que ela tenha um nível de jogo superior ao seu. Não tem que ser uma questão de sexo, né? Quem ganha ou quem perde. A primeira coisa que eu acho que tem que mudar é que está ao alcance de cada um fazer, né, no dia a dia. Exatamente, perfeito. Essa tua observação foi precisa, Letícia, pode ter certeza. E a gente queria realmente ouvir a opinião de vocês e discutir esse tema, e a gente vai continuar discutindo isso. Num oferecimento do Coletivo Ping Pong, a gente está encerrando o Diálogos de hoje. Dani, obrigado pela tua presença, muito sucesso no seu projeto, que você continue realmente levando os ensinamentos e mostrando que mulheres podem ser capazes, sim, de serem grandes gestoras, grandes treinadoras. A gente tem alguns exemplos de boas treinadoras, como a Mônica, que foi citada aqui, como a Lígia, mas infelizmente são muito poucas ainda. Então, poderiam ser mais. E você tem um papel importante nisso. Obrigado pela tua presença e muito sucesso no teu trabalho. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui entre duas feras, uma mulher guerreira, a Letícia, talentosíssima. Nelson, muito, muito obrigada por essa oportunidade e por ter lembrado de mim. Um grande abraço. Com certeza. Michele, estamos esperando você. Não sei se o brasileiro vai rolar, sinceramente, a gente não sabe, né? Mas se não rolar agora, no início do ano que vem, acho que vai estar tudo normalizado e aí a gente está esperando você com o Felipe no pódio. Pode ser? Combinado? Com certeza. Com certeza. Também gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando do programa, falar dessas duas feras, da Dani, que é minha amicíssima, da Letícia, que é uma menina brilhante. E, com certeza, eu não pretendo parar de jogar em momento algum. O único momento que eu tive que parar, todos pararam, né? Não teve jeito. Até o ano que vem, espero que a gente realmente tenha a vacina e que a gente possa voltar a competir da maneira que a gente sempre competiu, se abraçar, se beijar, tirar foto, tirar selfie, estar junto, porque o brasileiro é um povo caloroso, né? E a gente gosta de estar junto. E vamos aguardar. Se tiver brasileiro, estarei lá. Se não tiver, vai ficar para o ano que vem. Eu e Dani no pódio. Vamos ver. Somos da mesma categoria, não tem jeito. Não desiste do Master. Não, vamos jogar no que vem. No que vem a gente joga junto. Se Deus quiser. Letícia, não desapareça. Também estamos esperando você no próximo TMB Platinum. Não sei se vai ser o brasileiro, se vai ser a Copa Brasil, mas vai voltar. E a gente espera que você continue dando a sua participação com todo o seu talento ao tênis de mesa do Brasil, tá bom? Obrigado pela tua presença. Obrigada pela oportunidade. Acho uma iniciativa muito importante, né? A gente discutir esses tipos de tema. E queria mandar um abraço para todos vocês, desejar muita sorte para Dani, para Michele, um abraço para o Felipe e no caminho que cada uma de nós seguir. Que seja muito bom. Obrigada.
E Obrigada. o objetivo é exatamente esse, propor soluções para todos os temas, para todas as situações e para que o tênis de mesa possa crescer também. No dia 5, a gente volta a falar desse assunto com o Vozes TMB, sempre trazendo pessoas de outros esportes e da sociedade em geral. É difícil no tênis de mesa? Então, como será num esporte que sempre foi dito ser coisa de homem? No Vozes TMB, no dia 5, você vai ouvir um pouquinho dessas histórias daqui a 2 semanas para a gente falar novamente sobre esse tema. Na semana que vem aqui tem o Ciência TMB com o Rafael Moreira nesse mesmo horário. Lembrando sempre, pessoal, se puder, fique em casa, se sair de máscara para proteger você e principalmente os outros, tá legal? Um abraço, boa noite, se cuidem. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. A gente sabe que você já jurou ser imbatível nas nossas mesas. Já disse também que jogava muito com qualquer raquete. Chegou a dizer que até com a palma da mão completaria a roda. Na sua memória, você estava com a gente nos intervalos das aulas ou na garagem do vizinho. Em algum momento você já cogitou e até jogou usando copos. Mas optamos por deixar isso de lado. Hoje, para você, somos descompressão, diversão. Somos cool, como decoração ou atividade do escritório. Você mudou muito. E a gente segue como um esporte sensacional. Vivemos a mesma discussão há anos, mas que agora chegou ao fim. Para rendimento, é tênis de mesa. Mas pode me chamar de Ping-pong. 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 Prazer.